Fala galera, se liga só no que eu vou fazer no vídeo de hoje com essa bolacha de madeira ferro. Como vocês sabem, eu sempre estou trazendo conteúdos diferentes para agregar ainda mais no conhecimento de todos vocês e hoje vocês irão ver algumas técnicas para trabalhar com esse tipo de madeira. Como vocês podem ver, essa é uma peça que está bem rachada, a borda já está praticamente sem a casca, então para você poder utilizar essa peça para durar por muito tempo, você precisa fazer alguns tratamentos que eu vou ensinar no vídeo de hoje. O primeiro passo que você precisa fazer é retirar a casca da borda, caso você queira que fique com uma superfície lisa. Se por um acaso você tiver uma bolacha que esteja com a casca completa, aí não há necessidade de tirar. E uma observação bem importante também é de vocês tomarem cuidado na hora que for tirar a casca para não deixar muitas marcas na madeira. E depois que você tiver feito a remoção de toda a casca, o passo seguinte seria fazer o lixamento. Porém, para essa superfície ficar com essas ondulações naturais da peça, eu prefiro não fazer o lixamento e sim utilizar uma escovinha de aço. Essa escovinha vai tirar o excesso de madeira que ainda tiver na superfície, mas vai preservar esse aspecto natural. Então, quando passar a mão na borda, vai sentir um relevo e não uma superfície lisa. Mas caso você prefira com essa superfície lisa, você já pode partir para o lixamento com uma lixa comum. Depois de ter feito toda a preparação da borda, agora a gente vai para a parte da superfície, que é uma peça que ainda está muito grosseira. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o lixamento com o disco número 12 da cupim de aço. Esse disco aqui é muito bacana para fazer desbaste de peça como essa, que ainda possui muitos cortes fundos, porque se você lixar com uma lixa comum, mesmo que seja num grão grosso, vai dar muito trabalho, vai demorar muito e você pode gastar muito material. Então, dessa maneira, utilizando um disco de aço, o que você vai fazer? Você vai economizar na lixa, economizar no tempo também e o trabalho vai ficar muito melhor. Depois que fizer essa primeira parte utilizando o disco de aço, o primeiro lixamento que eu vou fazer com uma lixa comum vai ser com o número 36. E depois eu vou subindo o grão para 80 e finalizo no 100. Depois de ter feito isso, o próximo passo vai ser fazer a aplicação do porcelanato líquido ou resina epóxi nas rachaduras. E o produto que eu utilizo em todos os meus trabalhos é o porcelanato líquido da linha Udi Udi. Esse é um produto bicomponente que possui a parte A, que é a resina, e a parte B, que é o endurecedor. E a proporção de uso é de 50%. Eu vou deixar o link desse produto aqui na descrição do vídeo. E ainda vou deixar um cupom de desconto em qualquer produto do site Escuta o Véio. É muito importante que você utilize uma balança quando estiver trabalhando com porcelanato líquido, porque senão a química dele, se não for misturada na proporção correta, não vai endurecer e aí você vai acabar perdendo material. Então é importante utilizar uma balança. Então, depois de você ter misturado os dois produtos, agora é só mexer um pouquinho por cerca de 1 minuto e aí você vai colocar o pigmento com a cor da sua preferência. Eu vou utilizar um verde perolado. E o legal desse porcelanato líquido da Udi Udi é que aceita pigmentos comuns, tipo esses corantes que a gente usa em tinta. Pois é, você pode misturar na resina que se adapta muito bem. Feito isso, agora é só derramar o produto em todas as rachaduras, lembrando que é muito importante você observar se a rachadura passa de um lado para o outro. Se passar, é importante que você coloque uma fita crepe na parte de baixo para que essa resina não escorra. E para aproveitar melhor o produto em toda a peça, você pode espalhar com uma espátula de silicone, porque assim você vai ter certeza que qualquer micro rachadura aí que você não esteja vendo, a resina vai entrar e vai deixar a peça protegida. E para deixar com um visual diferente também, eu coloquei uma outra tonalidade de verde. E depois que você aplicar tudo, é importante que você utilize um soprador térmico ou um maçarico ou até mesmo um secador de cabelo para estourar as bolhas de ar que acaba ficando na superfície. E depois de você ter feito isso, é só aguardar 24 horas para fazer o lixamento e tirar o excesso. Como eu já preenchi todas as rachaduras da superfície, agora eu vou começar a fazer o preenchimento das rachaduras das laterais, que são maiores.
Para que essa resina não saia totalmente da peça, eu estou utilizando um pedacinho de plástico junto com silicone. Então vocês podem ver aí também que tem alguns pedaços de madeira dentro da peça. Isso serve para quê? Serve apenas para ocupar espaço, para que você economize na resina. A não ser que você vá fazer um trabalho translúcido, aí sim você não coloca madeira nenhuma porque vai aparecer. Mas como eu estou colocando uma cor sólida, então não tem problema de você preencher com pedacinhos de madeira dentro, porque isso vai fazer com que você economize na resina e o trabalho, o acabamento vai ficar o mesmo. E sempre que terminar de fazer a aplicação do porcelanato, nunca esqueçam de passar o maçarico para retirar as bolhas de ar. E nesse caso, eu vou aguardar um pouquinho mais de 24 horas para poder fazer o lixamento. Porque como é uma área maior, então é preciso que o produto esteja bem rígido, porque senão acaba estragando muita lixa. O primeiro lixamento você pode começar com uma lixa 100 para tirar o excesso da resina e depois você vai aumentando. Finalizou o lixamento, agora é hora de fazer a finalização da tábua. E aqui você pode escolher várias opções, ou a aplicação de verniz, ou óleo, ou cera também. Eu escolhi fazer a aplicação de verniz para deixar com um acabamento semi-brilho. Então eu vou fazer essa aplicação com um pulverizador. Esse verniz que eu estou utilizando é o verniz PU70 base água, que quer dizer que você pode diluir diretamente na água natural para utilizar no pulverizador. Eu adoro trabalhar com esse verniz em específico porque ele praticamente não tem cheiro, não irrita os olhos nem a pele e dependendo de quantas camadas você passar, ele deixa com um brilho sensacional na peça. E uma das coisas que eu mais gosto mesmo nesse produto é que ele seca muito rápido. E depois de ter feito a aplicação do verniz, eu coloquei uns pés de ferro e esse daqui é o resultado final. Gente, olha que peça linda, de um simples pedaço de madeira que estava todo feio, agora utilizando algumas técnicas e os produtos certos, transformei nessa linda mesa de centro. Eu adoro trabalhar com peças rústicas, fica um trabalho lindo demais, mas me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse resultado. Pessoal, como eu falei no outro vídeo, eu vou colocar algumas peças que eu faço à venda, porque eu não tenho espaço para guardar tudo. E essa daqui é uma delas que já vai estar à venda na minha loja e no meu Instagram. Então vocês viram que não tem segredo, basta você ter um pouco de conhecimento, usar as ferramentas certas, os produtos certos que vocês conseguem alcançar essa qualidade de trabalho. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais dicas legais. Tchau, tchau, pessoal!